Sicoob, a prioridade sempre são as pessoas. Neste momento delicado, pense no seu bem-estar e da sua família e fique em casa. Daí mesmo, você pode gerenciar suas finanças sem precisar ir até a agência. Pelo app Sicoob e Internet Banking, você faz transferências, recebe e realiza pagamentos. Faz recarga de celular e muito mais. Tudo de um jeito simples e seguro. Para fazer compras ou saques, conte com o Sicoob Card. Nossos caixas eletrônicos continuam sendo abastecidos normalmente. Precisa de um atendimento mais pessoal? Em alguns locais, as agências do Sicoob estão funcionando em horário especial para reduzir a circulação de pessoas e atender quem mais precisa. Se no seu estado o atendimento foi suspenso, basta entrar em contato via telefone com a sua cooperativa ou agência. Em ambos os casos, estamos tomando todos os cuidados necessários para manter a segurança de nossos cooperados e colaboradores. Não podemos dar as mãos, mas podemos unir nossas atitudes e fazer a diferença. Sicoob. Informação a todo momento. Futura FM. A Prefeitura de Belo Horizonte autorizou a reabertura de parte do comércio a partir desta quinta-feira, 6 de agosto. A fase 1 avança as restrições que permitem, até agora, apenas serviços essenciais. Com isso, poderão abrir shopping centers, centros de comércio e galerias de lojas, além de salões de beleza. O anúncio foi feito pelo prefeito de BH, Alexandre Calil, após o Comitê de Infectologistas confirmar a tendência de queda na velocidade de transmissão da Covid-19, que ficou em 0,91 nesta terça-feira. Estamos aqui seguindo a ciência e tentando ajudar uma classe que está sendo esmagada. O critério para a abertura e fechamento das atividades econômicas em BH é científico, mas houve uma mudança em um dos parâmetros que define a decisão: a ocupação de leitos de enfermaria e UTIs. Até sexta-feira, os dados do setor hospitalar privado não eram incluídos na conta do Executivo. A Secretaria Municipal da Saúde conseguiu dados de 19 dos 22 hospitais e, com a soma da rede particular e do SUS, os dados de ocupação de leitos de UTI e enfermaria caíram. Veja, de sexta a domingo, a taxa de ocupação de leitos de UTI na capital se manteve em 91%. Depois foi para 88% e na segunda para 83%. Com a soma do SUS e particular, o índice caiu para 80%. Na enfermaria, a queda foi ainda maior, de 67% para 53%. O secretário da Saúde de BH, Jackson Machado, disse que a conta é justa, porque 48% da população da capital tem acesso a planos de saúde. Por que nós vamos excluir da nossa conta esses leitos? A partir do momento que nós conseguimos ter acesso aos dados da rede privada, eles devem ser considerados, já que metade da população vai ter acesso a esses leitos e não aos leitos SUS. Bares e restaurantes devem permanecer fechados. A situação incomoda bastante a Associação Brasileira, que representa o setor e que tem BH como referência. A entidade vai acionar a Justiça para incluir esses serviços na primeira fase de reabertura da capital. Paulo Somussi, que preside a Abrazel, voltou a criticar a prefeitura. Muito triste não reconhecer um erro. A gente acha que poderia ter se reconhecido o erro, buscar o que a Abrazel sempre defendeu, um grande pacto social para a retomada. Nessa semana, o funcionamento do comércio será de quinta a sábado. Um carinho aos comerciantes para impulsionar as vendas no Dia dos Pais. A partir da próxima semana, as lojas vão ficar abertas de quarta a sexta-feira, padrão até novos avanços ou recuos. Agência Rádio Web de Belo Horizonte, Renato Franco. Prefeitura informa. As principais notícias da administração municipal. Um oferecimento Prefeitura de Itajubá, construindo um novo tempo. Muito bem, bom dia. Essa é a Rádio Futura FM em 106,9 MHz, transmitindo de Itajubá, sul de Minas. São 10 horas mais 7 minutos. E a partir de agora você acompanha ao vivo o programa Prefeitura Informa, que vai ao ar toda quinta-feira a partir das 10 da manhã. Apresentação do secretário Bispo Francisco Tomazoli, hoje com a convidada secretária de Educação, Mariângela. Bom dia, Bispo. Bom dia, Luciano. Bom dia, Mariângela.
Sempre um prazer enorme estarmos aqui no Prefeitura Informa, né, trazendo aquilo de mais atual que acontece na vida pública da nossa cidade. Maria Ângela, muito bem-vinda novamente ao nosso programa, né? E como anda a educação, qual expectativa nós podemos ter desse final de ano, né? Já estamos no mês 8, faltam 4 meses, considerando que dezembro já é o mês de férias, 3 meses aí letivos. Qual a expectativa desses próximos 3 meses? Pode ser que volte às aulas, já é decisão certa que não volta? O que você tem a informar a nossa população em relação à educação municipal? Bom dia, Tomazoli, bom dia, Luciano, bom dia a todos da Futura FM, bom dia aos nossos ouvintes da Futura FM. Antes de mais nada, quero pedir licença para retirar a máscara, porque senão vocês não vão conseguir me ouvir, até porque eu falo muito pouco, né? Então, para facilitar o entendimento da minha fala. Mais uma vez, um bom dia a todos, quero agradecer o convite de estar aqui com vocês, podendo falar, né, desse momento tão delicado para todos nós, principalmente na educação, não esquecendo da saúde, que é primordial, né, mas acabou interferindo um pouquinho nos nossos calendários escolares. Então, como já é de conhecimento de todos, Tomazoli, nós iniciamos, né, a educação remota no dia 1º de junho, depois de todos aqueles trâmites legais, né, foram interrompidos, as aulas por tempo indeterminado no dia 18 de março de 2020, como o resto do país, não foi só Itajubá, não é só o estado de Minas Gerais, e desde então teve antecipação de recesso, antecipação de férias, e a partir do dia 1º de junho iniciou. Aí vou lembrar aqui os ouvintes e a vocês que nós, né, na primeira semana, implantamos a avaliação diagnóstica aos alunos, isso feito pela Secretaria Municipal de Educação, para que todo o corpo docente das 22 escolas pudessem organizar o trabalho a partir da segunda semana no envio de atividades que aqui na rede pública municipal, né, como a gente já falou outras vezes, nós deixamos a autonomia dos gestores. Por que a autonomia dos gestores? Não é mais fácil padronizar? Não, porque cada escola, cada creche tem o seu PPP, seu projeto político-pedagógico. E o projeto político-pedagógico, os gestores, os professores, os funcionários daquela instituição, quando eu falo funcionários, professores são funcionários também, que a gente tem 2 quadros, administrativo e quadro do magistério. Quadro do magistério são especialistas de educação, professores, regentes de sala e professores de educação física. O quadro administrativo são agentes administrativos, que são os secretários escolares nas escolas, porque creche não tem agente administrativo, cozinheiro, auxiliar de serviços gerais, auxiliar de cozinha. E, então, de forma democrática, os gestores com a sua equipe, principalmente a equipe docente, a equipe de professores e especialistas, conseguiram organizar um trabalho na autonomia deles. Por quê? Nós somos uma rede. A secretaria, enquanto rede, ela passa as diretrizes, igual o Ministério da Educação, ele passa diretrizes para todos os estados e municípios. Mas a autonomia do estado e do município é de acordo com a realidade e o contexto onde está inserido as escolas, que é o que acontece na realidade aqui de Itajubá. Lembrando que nós temos 22 escolas municipais, 13 centros municipais de educação infantil e 4 creches parceiras nossas que acabam seguindo as nossas diretrizes. Então, por isso que não tem como padronizar que 22 escolas vão trabalhar da mesma forma, é impossível, porque cada escola ela é inserida num bairro diferente, já tem uma diferença de bairro rural, escola rural para escola urbana, a começar pelo livro didático. Livro didático de escola urbana não é o mesmo livro de escola rural. Há essa diferença. Há essa diferença, que a escola rural a gente fala escola do campo. Então, há uma diferença. Então, justamente por essas realidades que cada escola tem a sua, e como eu citei, o próprio projeto político-pedagógico, ele é feito todo início de ano, ele é atualizado com a comunidade escolar, que tem um colegiado dentro das escolas e creches, Tomazoli, que nesse colegiado a gente tem representatividade de pais, que é da comunidade, representatividade de professores, representatividade de funcionário do quadro administrativo e gestor da escola. Eles decidem pedagogicamente e administrativamente como que vai ser aquele ano com projetos, com investimentos, né? Porque as escolas possuem verba de caixa escolar, que é do programa PDDE, Programa Dinheiro Direto na Escola. Então, até a administração dessa verba é consultado o colegiado e é atualizado o projeto político-pedagógico todo início de ano. Por isso que o programa Educa em Casa,
que é o programa que organiza o trabalho remoto na rede pública municipal aqui de Itajubá, ele foi feito com todas as diretrizes iguais para todos, né, porque é uma rede, mas deixando a autonomia de cada gestão, de cada equipe, de cada escola para trabalhar, porque eles precisam atualizar o projeto político-pedagógico, acrescentando esse trabalho remoto que será computado a carga horária até o final deste ano. Né? Então, toda aquela decisão, se eu vou para a escola uma vez por semana para imprimir atividade, ou se eu vou enviar atividade online para a gestora e a equipe da escola administrativa acompanhar esse trabalho, foi a autonomia de todos, né, daquela escola. Então, eu tenho um exemplo aqui de escola que o professor quis uma vez por semana ir lá, ele mesmo organizar o material, usar a máquina de xerox nas escolas, usar o computador das escolas, só que ele não faz a entrega das atividades. São poucos os professores que decidiram ele mesmo entregar para o pai do aluno a atividade. Porque não é para o aluno, a faixa etária que a gente trabalha, não tem como o aluno ir na escola. Sim. Né, que a gente trabalha até quinto ano, são os pais que vão, seguindo todo aquele protocolo de segurança, né, tem que ter toda aquela questão de segurança conforme o protocolo de segurança da saúde. E aí, nessa situação, nós temos escolas, por exemplo, que o professor está 100% online, ele não é de risco, ele não tem comorbidade por ser de risco e não tem mais de 60 anos, mas foi uma decisão dele porque ele está preocupado com a família. E teve o apoio da direção da escola, está mandando online. E aí, nessa hora, Tomazoli, eu aproveito, já agradeço e parabenizo o papel de todos os gestores das nossas escolas e creches, porque eles tomaram a frente desse trabalho. Eles que estão indo na escola diariamente, imprimindo as atividades, conferindo e fazendo aquele cronograma com todo aquele cuidado da entrega das atividades para os alunos através das famílias, através dos pais, tios, avós. Então, eles estão à frente disso. Então, não houve nenhuma obrigatoriedade de professor ir na escola, não existe isso na rede pública municipal de Itajubá. Eu falo isso porque quando a gente ouve a expressão a educação está um caos, que nós tivemos recentemente uma fala de uma professora da rede que é pré-candidata a vereadora, nos preocupou enquanto Secretaria de Educação, mas um caos? Como assim? Nós estamos acompanhando de perto, a gente faz reunião constantemente com gestores e especialistas, o tempo todo a gente está acompanhando esse trabalho. E aí nós tivemos uma devolutiva por parte desses gestores e dos especialistas muito boa. Claro que sempre tem problema, constantemente. Faz parte da vida, né? Faz parte, tudo na vida. A gente com a gente mesmo tem problema, né? Exato, exato. E aí o que acontece? Tem os problemas que vão surgindo, você vai resolvendo porque a gente nunca vivenciou isso. Sim. Tudo é novo para nós. Então, nós vamos implantando, corrigindo. Por isso, é importante fazer as reuniões constantemente com os gestores, os especialistas, para ter essa devolutiva e corrigir em tempo hábil, né? Tudo é novo e a educação, ela foi assim, ela foi nocauteada, né? Foi frontalmente atacada, né? Nenhum, o comércio está funcionando parcial, tudo tá, né? Tirando as academias. Mas a educação foi frontalmente atacada, tanto a municipal, como a pública, como a privada, que tudo está tendo que se reinventar, né? Ou seja, é novo para todo mundo e tem que construir isso junto. E é impossível o ser humano que consiga construir tudo sem errar, né? Então vai acertando, vai errando, né? Vai testando e vai buscando um caminho novo, né? Até estabilizar e voltar à normalidade. Que é o que nós estamos fazendo desde o início. Em junho, nós tivemos de 2 a 3 reuniões. Recentemente, a reunião, nós chegamos a fazer reuniões presenciais. Depois, nós começamos a fazer reunião pelo Google Meet, que, né, conseguimos levar professores de AEE para tirar as dúvidas, os especialistas de educação, que é 100%. AEE, Atendimento Educacional Especializado. Por quê? Foi importante você perguntar o que é. O professor de AEE, ele atende alunos de inclusão. Alunos de inclusão são aqueles que possuem laudo. Que nós temos 2 tipos de aluno. Aluno com dificuldade de aprendizagem, que precisa ter acompanhamento com psicopedagogo e até com psicólogo, que às vezes um problema emocional está interferindo na aprendizagem do mesmo. E aluno com laudo, autista, síndrome de Down, etc. Esses alunos com laudo, eles têm direito a ter um acompanhamento individualizado no contraturno 2 vezes por semana, onde entram os nossos professores de atendimento educacional especializado. Eles atendem esse aluno no contraturno. Inclusive, Tomazoli, nós temos professor do AEE
que se prontificaram, desde que quando iniciou o trabalho remoto, de continuar atendendo aluno por ser individualmente, né, não ia ter aglomeração, né, porque ele atende, né, o acompanhamento dele é no contraturno e é individual. Nós tivemos professores que se prontificaram a ir na escola, continuar tendo atendimento daqueles alunos que os pais autorizassem. Né? E isso, para nós, foi uma surpresa muito positiva para você ver o comprometimento e envolvimento desses professores. E aí, teve professor que iniciou, depois nós suspendemos o atendimento, porque tem um parecer do Conselho Nacional de Educação que pediu que, né, recomendou-se que os professores de atendimento educacional especializado não atendessem esses alunos enquanto não voltassem às aulas presencialmente. Apesar da boa vontade, do interesse, da iniciativa desse professor, nós precisamos fazer intervenção que teria que voltar a ser 100%, né, remoto, não poderia ter contato com o aluno. Então, para você ver como nós temos professores comprometidos na nossa rede, né, e você vê cada trabalho desses professores de AEE, que se já é difícil para um professor regente de sala fazer atividades à distância, imagina o professor de atendimento educacional especializado, que faz um trabalho muito diferenciado com criança de inclusão, criança de laudo, ter que fazer à distância, sendo que ele precisa, né, ver como que está sendo a psicomotricidade dessa criança, dependendo do problema que ela tem, a questão de concentração, entendeu? Então, mas mesmo assim, o comprometimento e envolvimento desses nossos professores do AEE, professor regente de sala, professores de educação física, dando um show, né, de atividades, né, de educação física à distância, né, através de um vídeo, né, vai para o Facebook, vai no WhatsApp. Então, está sendo um exemplo para nós o trabalho. E é aquilo, o importante é a gente monitorar o trabalho, avaliar constantemente o trabalho e fazer as mudanças necessárias que precisam acontecer. Que foi como você colocou bem, ninguém nunca vivenciou, não esperava uma situação dessa, tudo é muito novo. Então, a gente toma uma decisão, implanta, no coletivo a gente monitora, avalia e vai fazendo as intervenções necessárias para ir aprimorando, melhorando. Não vai chegar a 100%, nunca é 100%. Aquilo que eu falo sempre. Hoje nós sabemos as ações da secretaria, temos muitas coisas para melhorar. Plano de carga e carreira dos professores tem que melhorar, entendeu? A infraestrutura das escolas, material didático, né? Tudo isso sempre a gente tem que estar melhorando, nunca é 100%, mas o importante é que cada vez, gradativamente, a gente está conseguindo atingir os objetivos, implementar ações importantíssimas em prol de uma educação pública de qualidade, que esse é o nosso objetivo. Maria Ângela, o caminho da excelência é um caminho sem fim, né? Se alguém falar, não, nós chegamos num ponto que não tem mais o que melhorar, essa pessoa perdeu a visão. Total. Porque Total. sempre pode melhorar, né? Sempre haverá algo para arrumar. Tem coisa que já foi arrumado, mas quebrou, vai ter que arrumar de novo, né? Isso faz parte da vida. Principalmente a manutenção, né? Infraestrutura. A manutenção de prédio, a tecnologia que vai aumentando, né? Novas ciências que vão se descobrindo. Quer dizer, o campo da pedagogia é um campo totalmente dinâmico, vivo, né? Então, quer dizer, a pessoa que fala, tá um caos, é porque eu acho que já mostra um despreparo da leitura, né? Eu penso assim também, porque vai no dicionário ver o que significa a palavra caos, né? Maria Ângela, a pergunta, né, assim, volta às aulas, não volta às aulas, você estava falando, eu estava fazendo uma pesquisa rápida aqui, hoje nós temos um total, sumiu aqui, deixa eu só, um total de casos de 541 casos total da cidade de Itajubá, sendo que desses 541, né, não assuste não, 489 já estão curados, ou seja, hoje nós temos 45 casos em tratamento, né? Aí eu fui olhando, nos últimos 10 dias aqui, nós saímos, na ordem de trás para frente, né, 45, 48, caiu para 29, 35, 47, 46, 52, 45, 38. Então está nessa faixa aí de 35 a 45, mudando diariamente. E as internações, né, que são os casos que tem que tomar mais atenção, em torno de 6, a média aqui tem em torno de 6 pessoas hospitalizadas por dia. Ou seja, não está na hora assim, de brincar, né? Porque a gente já teve números bem mais baixos que esse.
né? E deu esse pico, aumentou, mas está equilibrado. Pelo menos nos últimos 10 dias está bem equilibrado. Mas olhando para a educação, na questão as crianças como transmissores, né? Sim, assintomáticos e tal. É hora de relaxar, é hora de, né, pode brincar. E eu queria te perguntar também, você sabe informar qual que é a posição dos professores e dos pais em relação à volta às aulas? São mais favoráveis que volte, que não volte? Eu sei que não dá para responder sim. Oficialmente por ninguém, mas na sua opinião, o que você sente assim, nesse ambiente? Tá. Antes de eu entrar nessa questão, eu só queria complementar o que você falou, a questão de melhorias constantes, que a gente nunca podemos falar que está 100%, muito pelo contrário, as melhorias, os objetivos, as metas e concretizar as metas através de ações práticas, né, é o que tem que fazer a diferença. Por que eu falo isso? Há um tempo atrás, Tomazoli, nós não tínhamos intérprete de Libras. Então, o intérprete de Libras, a gente sempre... Tem 3 anos que a Secretaria Municipal de Educação ela inclui na LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, né? Por que tem que incluir na LDO para a população nos entender? Porque nós temos que passar pelo crivo dos vereadores na Câmara para criar o cargo e abrir o concurso. Né? Então, eu aproveito, peço licença a você para agradecer e parabenizar uma estagiária que nós tivemos acompanhando uma aluna surda nossa no Teodomiro, a Cleide, estagiária excepcional, estagiária de pedagogia, porque quando a gente foi procurar uma estagiária para essa nossa aluna, né, não dava tempo de fazer o projeto, criar o cargo, abrir concurso, que você sabe que tudo é mais demorado, ainda mais no ano eleitoral. Sim. Né, nós não conseguimos em 2018, 2019, em 2020 estava caminhando para conseguir, porque a gente já estava tendo o apoio todo da Procuradoria Jurídica, mas infelizmente com a pandemia, você sabe, suspenderam aqueles processos seletivos que estava marcado para março, e isso acabou, né, desorganizando um pouquinho a programação prévia que nós fizemos, que a gente já queria que o intérprete de Libras já começasse esse ano como funcionário da prefeitura mesmo, concursado. Né? Então, estava tudo no cronograma para mandar projeto, para criar cargo e abrir o concurso. Né? Ou seja, no máximo 2021 já teria o intérprete de Libra como servidor público. Então, a Cleide, nós procuramos uma estagiária que tivesse a formação em Libras e ela prontamente nos atendeu e acompanhou essa aluna. Começou no 2º semestre de 2018 e terminou até 2019. Iria continuar o trabalho agora, porque ela forma no meio do ano, e né, iria estar dando esse suporte, mas o correto é que toda a secretaria tenha esse intérprete de Libras. Então, eu quero deixar claro que também, com toda essa mudança que você citou aí, estava tudo caminhando para que 2020 a gente já teria esse profissional, e infelizmente, devido à pandemia, né, eu espero que 2021 a Secretaria Municipal de Educação, junto com a Procuradoria Jurídica, Câmara Municipal, que vai alterar, né, que tem eleição no final do ano também, e que juntos eles possam colocar em prática, mas está na Lei de Diretrizes Orçamentárias, né, para a gente garantir. Então, isso você vê que acompanha as mudanças, Sim. que há um tempo atrás não tinha obrigatoriedade, hoje tem a obrigatoriedade e, né, os nossos alunos surdos são muito bem-vindos, né? Agora, já respondendo a sua questão, nós vamos implantar agora uma pesquisa, inclusive sugestão, né, do próprio Conselho Nacional, porque os pareceres do Conselho Nacional não são leis, eles precisam de homologação, depois passar pelo crivo do Ministério da Educação. Então, nós estamos montando uma pesquisa, como nós fizemos para iniciar o trabalho remoto, que tipo de ferramenta de trabalho eles queriam. Como eu já disse outras vezes, mais de 80% dos professores optaram por atividades impressas. Então, não foi a secretaria que determinou, vai ser assim, atividades impressas, não pode ser atividade online, porque não são todos que têm acesso à internet. Então, os professores, por conhecer a realidade dos nossos alunos, né? E pelo comprometimento deles, eles verificaram a importância de ser atividade impressa. A mesma forma, nós vamos fazer agora uma pesquisa entre os professores e entre os pais, mas eu já lhe adianto que muitos professores e muitos pais são contra enquanto não tiver a vacina. Isso eu falo em nome de alguns pais, porque eu acompanho o Facebook e tem algumas pesquisas no Facebook e muitos alegam. Eu fiz a pergunta justamente por isso, porque saiu alguns comentários de alguns governadores de que volta às aulas e eu vi muitas manifestações, comentários, né, de pais falando assim, pode voltar, meu filho não volta. Isso, né? Isso Quer mesmo. dizer, enquanto não tiver a vacina, enquanto não tiver
desses números muito reduzidos, eu não vou expor minha família, meus pais, né? Porque o filho pode não ter nada, mas vai ser transmissor para os avós, sim, né? Então, e eles não estão errados. Sim, lógico. Mas tem vai ter, eles vão ter o resguardo, porque, por exemplo, outras vezes nós falamos o seguinte, você me perguntou, Maria Ângela, a questão da evasão escolar, quando voltarem às aulas presenciais. E eu respondi a você, é obrigatório, criança de 4 a 17 anos ir para a escola. Se houver uma evasão, nós somos obrigados a comunicar Conselho Tutelar e Ministério Público, através da promotoria da Vara da Criança e do Adolescente. Aqui, no nosso caso, nosso promotor é o Dr. Luiz Maurício, que é um parceiro nosso da educação. E, tipo assim, não é denunciar, comunicar, porque a criança é obrigada nessa faixa etária. Principalmente filhos de mães que ganham Bolsa Família. Que, se tiver falta, suspende o Bolsa Família. Mas nessa última parecer, não é legislação, parecer do Conselho Nacional de Educação número 11, que ele é do dia 7 de julho, né, inclusive está aguardando lá o respaldo do Ministério, se vai aprovar ou homologar, né, lá ele fala sobre a possível volta às aulas presenciais e ele tem um artigo nesse parecer que ele cita, foi aprovado por unanimidade pelos conselheiros do Conselho Nacional de Educação, que não vai ser obrigatório aquele pai que não quiser mandar o filho até dezembro de 2020, ele não vai ser punido. Então, já tem essa brecha no parecer do Conselho Nacional e eu tenho certeza que vai ser aprovado e homologado. Por quê? Está certo, é um direito do pai querer resguardar não só a saúde do filho, mas a todos que estão convivendo com essa criança, esse adolescente, esse jovem. Então, até dezembro de 2020, aquela faixa etária dos 4 aos 17 anos, que é uma faixa etária obrigatória, o pai que não quiser, o pai e a mãe que não quiser, quando voltarem às aulas presenciais, que a gente não sabe ainda quando vão retornar, aquele pai tem o direito, sim, e o que vai acontecer com esse aluno? Ele vai ficar 100% online, 100% remoto. Eu falo online, não é a realidade da rede pública municipal, porque o online nós não estamos tendo aula online. Tá? Eu tenho certeza que a tendência é ter a educação híbrida. Não tem jeito, não vai ter como. Tendência online e presencial, quando voltarem presencial, infelizmente, ou felizmente, porque nós estamos no século XXI, é a oportunidade. Eu falo infelizmente porque precisou ter um momento desse dramático, né, em todo o mundo, para que as tecnologias, né, começassem a ser inseridas no âmbito educacional, principalmente público, que na rede privada já é uma realidade. Sim. De muito tempo. Uhum. Né? Agora, na rede pública, exatamente, parte, né? Que já faz parte. E até mesmo as tecnologias. Hoje, uma criança vai para uma escola privada, ela tem lá as aulas, já faz parte do currículo daquela escola. Não é uma disciplina obrigatória, mas ela é uma disciplina complementar, principalmente para a criança que está em tempo integral na escola particular. No caso da escola pública, não são todas as escolas que a gente tem laboratório de informática, não são todas as escolas... dependendo do lugar que ela é inserida, não são todos que conseguem uma internet que funcione bem. Eu estou falando de realidade de escola. Imagina na casa desse aluno. Entendeu? Uhum. Então, você sabe que nós tentamos comprar tablet para poder incentivar a aula online dos professores de 4º e 5º ano dos nossos alunos, mas, infelizmente, os preços subiram muito. Nós testamos tablets, Tomazoli, colocando conteúdo que não funcionou. Eu vou enviar um tablet para uma criança que não vai ser útil. Entendi. Quer dizer, dinheiro jogado fora, dinheiro público. Sim. Dinheiro público, né? Porque é investimento. Tecnologia de informação é investimento. Computador é investimento. Tablet é investimento. Mas não é porque nós estamos numa pandemia que nós vamos comprar tudo correndo, né, para atender o número, sendo que na prática não vai funcionar. Né? Então, quando eu falo isso para você... os nossos professores precisam de uma formação específica, mas o nosso foco é o aluno. O que adianta hoje a secretaria investir em formação de tecnologia de informação para os professores se os alunos não vão ter o acesso à internet? Entendi. Sendo que se você hoje tiver uma aula online, na própria escola que você trabalha, você vai ter um monte de parceiros que vão estar lá dispostos a te ajudar, te orientar e te ensinar. Agora, e a criança?
Você vai ter uma capacitação de tecnologia de informação agora durante a pandemia, e a criança, que é o seu foco de trabalho, que é o seu cliente, entre aspas, nós estamos na rede pública por causa dos nossos alunos. Para servi-los, né? Para servi-los. Eles vão continuar com a atividade impressa. Entendeu? E a educação híbrida ela é interessante porque rádio ela é considerado como uma metodologia ativa, televisão é considerado como uma metodologia ativa. Nós tivemos em contato com a Unifei, logo quando começou a pandemia, né, tentando a rádio universitária ou um canal de TV que, né, sempre existiu, mas infelizmente perdeu como é que fala? Concessão. Né? Infelizmente a gente não, porque não, né, ficou muito tempo, então a gente não conseguiu. E aí, né, porque a gente vem assim driblando, nós iniciamos com a atividade impressa no começo da educação remota, mas a gente agora está tentando achar alternativa para complementar essa educação, que é aquilo que eu falei, a tendência é a educação híbrida, que já é no nível superior, né? Agora a gente tem que a educação básica também acompanhar essas mudanças. E o ouvinte, assim, prestar atenção que nós estamos falando de crianças de 3 a 11 anos de idade, né? Então, exato. Assim, 8, 9, 10, 11, mas os menorzinhos, né? Quer dizer, são criancinhas, né? São criancinhas mesmo, né? Então, você falar de uma tecnologia usada em universidades. Exato. Né? Até o 2º grau, mas para crianças dessa faixa etária. Então, e por outro lado, tem aquela questão, hoje a gente vive um mundo extremamente conectado digitalmente, sim, mas com muitas pessoas com problema de desconexão relacional, né? De relacionar, a depressão aumentando. Nossa! Então, é um desafio enorme em desenvolver essa tecnologia que já faz parte da nossa vida, que nós vamos ter que aprender a conviver com ela, porém, até que ponto isso não vai criar crianças mais isoladas ainda? Quer dizer, uma criança que vai se desenvolver isolada e vai virar um adolescente isolado, um jovem, né, em uma vida assim, preocupante, porque o ser humano que nós já estamos vivenciando, né? Nós já temos muitos casos assim, né? Esses dias uma senhora me procurou com um filho já, que não é criança mais, e falando assim, eu não sei o que eu faço, a vida do meu filho é internet, comida, ele já está pesando 140 quilos e assim, ele não sai de casa para nada, né? Quer dizer, a chance de uma doença, né, como acontecer, que anda o emocional né? Como é que anda né? o emocional, né? Como é que essa pessoa vai produzir para a sua sociedade, né? Então Isso é preocupante, porque nós falamos outras vezes aqui, há um tempo atrás, Tomazoli, você vai lembrar quando nós conversamos sobre isso, que criança de 4, 5, 6 anos que está trabalhando na coordenação motora fina, né, que é a parte de saber segurar o lápis, tudo, a gente estava conversando, você teria que ter um limite, por exemplo, de uma criança de 4 a 7, 8 anos, horário para assistir televisão, né, celular muito pouco para deixar, porque prejudica a visão, já foi comprovado, a criança está em fase de formação, nós somos adultos, sim, a criança está em fase de formação, imagina uma criança de 5 anos mexendo naquele aparelhinho de um celular, vai prejudicar a visão da criança. E aquele detalhe principal que nós conversamos, a criança precisa ter contato com lápis, segurar no lápis, rabiscar. A criança que está no processo de alfabetização, que começa com 6 anos, que a alfabetização agora vai até 2º ano, 7 anos, né, que a alfabetização na idade certa, o que acontece? Você vai dar agora um tablet, um celular, um computador para uma criança de 6 anos que está iniciando a alfabetização. Essa criança, quando ela voltar para a escola presencial, ela vai ter um retrocesso, porque ela mal vai conseguir segurar no lápis. O dedinho dela vai ficar só ali para a telinha do computador. E a gente tem que explorar a questão da escrita. Ela não vai levar para o resto da vida dela a alfabetização através da tecnologia. A tecnologia ela é uma ferramenta que auxilia o processo de ensino e aprendizagem muito bem, se souber usar no momento certo e a faixa etária adequada. É claro que criança de 6 anos tem que ter acesso ao computador, mas com um horário determinado, né? O professor intermediando, fazendo a mediação. A criança de 4º e 5º ano tem que ter acesso. A gente vive no mundo da tecnologia, mas não significa que ela vai substituir
aquele aprendizado lá, bonitinho, né? Da escrita, da leitura, interpretação de texto, né? Então, a gente tem que usar essa ferramenta a favor da aprendizagem. Aí, de novo, eu vou falar da educação híbrida. Porque um professor, ele pode muito bem levar a discussão de um filme para a sala de aula, a criança, quando chegar em casa, consultar, fazer pesquisa, usando a internet a favor disso. E ela computar isso como carga horária de trabalho da criança, que nós vamos precisar. Por isso que fala online mais o presencial. Nós vamos precisar disso. Então, eu quero reforçar isso, que muitas das vezes acham nós estamos na era da tecnologia e as nossas crianças estão com atividade impressa. Vamos observar, primeiro, a faixa etária que a gente trabalha, segundo, as condições dos nossos alunos e, terceiro, o objetivo do ensino-aprendizagem. Não é ficar simplesmente na tecnologia. A mesma coisa você numa aula pela televisão. Você vai anotar as dúvidas, você vai conseguir prestar atenção até um certo tempo. Ainda mais uma criança de 6, 7 anos. Acredito que nem de 9, 10, 4 e 5º ano vão conseguir prestar atenção 100%. Eu tenho testemunho dentro de casa. Meu filho é universitário. Idem. Né? Nossos filhos são universitários. Eles dão conta de assistir 1h40 de aula remota com atenção? Não dão conta, experiência nossa, né, Tomás? Professor, olha, por melhor que seja o professor, pode ser você ficar 1h40 vendo alguém falar ali, né, sem... É impossível de que você concentre e consiga armazenar toda aquela informação. Em sala de aula é difícil. Imagina dentro do seu quarto, na sua sala, com um monte de coisa acontecendo ali ao mesmo tempo. Assim, temos que aprender a trabalhar, estamos aprendendo a trabalhar, mas com equilíbrio. Né? Com equilíbrio, você falou adianta tudo. querer ir para um outro extremo que não vai acontecer. Eu quero pegar um pouquinho do gancho que você falou do equilíbrio, porque os pais, os papais que estão nos ouvindo agora, é muito importante não haver cobrança. Uma coisa, esse momento que nós estamos vivenciando agora, nós temos que pensar o seguinte, você tem que estar com o seu emocional muito bem equilibrado. Aprendizado é segundo plano. Porque quando retornar presencial, nós vamos ter que fazer o acolhimento, avaliação diagnóstica e fazer a intervenção pedagógica necessária para socorrer esses alunos que tiveram uma defasagem na aprendizagem. Agora que eles estão em casa com seus familiares, é importante ter uma rotina, sim, de ter as atividades, sim, mas sem cobrança. Sem cobrança, não é hora de cobrança. Aquele paralelo, né? Estresse baixo, aprendizado alto. Estresse alto, aprendizado baixo. Né? Falou tudo. Porque se tiver cobrança, a criança vai ter um retrocesso maior ainda, porque o emocional ele interfere em tudo na nossa vida. Imagina o emocional dos nossos professores. Como que está o emocional deles? Maria, você, com a sua experiência dentro da pedagogia, que conselho você dá para os pais? O que os pais podem fazer nesse momento atípico, nesse momento, né, que eles tiveram que se tornar professor dos seus filhos ali dentro de casa, ajudando? Que conselho você dá aos pais para ajudar os seus filhos nesse ano atípico que a gente está vivendo? Primeira coisa, não fazer por eles o que o filho tem que fazer. Primeira coisa. A tarefa do filho. Exatamente. Né, do pai. Você acompanhar, orientar é essencial, imprescindível nesse momento. Como em aula presencial, o pai e a mãe já orientam nos deveres de casa, numa lição de casa. É normal, fazia parte da rotina dos pais. Só que agora, né, os pais que estão ensinando, não estão substituindo os professores, não é isso. Tá? Pai e mãe não são professores agora. Mais uma vez, está comprovando para o mundo todo, e eu falo específico do nosso país, que não tem a valorização dos professores, está provando para o Brasil que o professor é insubstituível. Mais uma vez, todas as profissões passam pelo professor. Então, mais uma vez, está provando a importância do cargo, né, da profissão de professor. Porque pai e mãe não tem nem pode pensar em substituir o professor. Ele está ali para mediar a dúvida do filho. Então, a primeira coisa, não faça pelo filho o que ele tem que fazer. Segundo, não cobre. Anote as dúvidas, tenta orientar da melhor forma a atividade, não conseguiu responder, não força, porque aí trava mesmo a memória, a cabeça, o cérebro. Quanto mais você ficar pressionando, é pior. Essa hora é hora de paciência, que eu tenho o costume de falar, que se você tem amor, você tem paciência. Pai e mãe têm amor infinito.
Então, tem que ter paciência, tem que andar junto com amor, não tem como, tem que ter paciência, tem que estipular junto com ele, organizar um cronograma de rotina diária para estar fazendo as atividades diárias, para que, né, continue tendo essa rotina, é importantíssimo, como eu já tinha falado, e juntos vão achar as respostas das atividades junto, o pai construindo, tem que construir junto com o filho essa aprendizagem, não é dar a resposta pronta ou pegar o lápis e já, como acontece muitas das vezes, né? Porque às vezes não tem a paciência devida. Então, neste momento dar atenção, ouvir muito a criança, que a gente não tem costume de ouvir os nossos filhos. Nós precisamos ouvi-los, principalmente nesse momento, porque eles podem guardar muita coisinha na cabecinha, no coração e não expor. Então, porque o adulto, ele já expõe logo, né? Já põe para fora logo. A criança, às vezes, dependendo do comportamento das crianças, ou assim, o meio que ela vive em casa, no bairro, em toda a comunidade, nós precisamos ter esse olhar. E esse olhar, como que é? Dialogando, não forçando a barra, não deu para fazer agora, vamos guardar porque tem um prazo para fazer. Não entendeu? Vamos anotar para quando tiver o contato com a diretora da escola ou com a própria professora através de WhatsApp, tirar dúvida, pedir para a diretora ou para a professora mandar um áudio explicando para o aluno, não é para o pai explicar para o pai passar para o aluno, né? Nós precisamos estreitar esses laços, inclusive é interessante quando eu falo estreitar laços, hoje nós temos uma presença muito maior das famílias dentro da escola do que antes, em reuniões de pais, para você ver como é que, né? Deus é muito perfeito, né? Infelizmente o mundo está vivendo uma pandemia, mas nós temos um motivo para isso, que nada é por acaso, para que a gente possa refletir muita coisa na nossa vida. Maria Ângela, esses dias eu ouvi um depoimento, né, assim, muito espontâneo, de uma criança, devia ter 7, 8 anos, e que aquilo me fez pensar muito, sabe? A criança falou assim, na verdade, eu estou amando essa pandemia, porque eu nunca tive tanto com meu pai como nesse período. Olha para você ver. Né? Então, dando valor, quer né? dizer, é um momento difícil, é um momento novo para todo mundo, mas se tiver criatividade, se tiver disposição, se tiver o amor necessário, né, pode ser um momento da família crescer junto, né? Nessa correria Sim. que a gente estava vivendo, tudo para ontem, e agora tem que ficar mais em casa, tem que se conter mais, né? Tem que fazer essa atividade que você tão bem está explicando, os pais junto aos filhos. É o momento que, se o pai ali respirar fundo, buscar força, né? Porque quantos pais, né? Eu sou um deles, quanto tempo a gente está longe da escola, da física, da química, né? Assuntos que não vê há 30 anos. Mas não, vamos nos esforçar, vamos aprender junto, vamos estudar juntos aqui e ter essa participação. Pode fazer desse momento um momento muito marcante, muito precioso para a vida das crianças, né, que estão numa formação não só intelectual, mas de caráter, emocional, né, de autoestima. Ou seja, a família é essa formadora, né? Então, eu acho que todos têm que se abrir para o novo e vamos fazer desse limão uma limonada. Sim, né? Sim, porque você viu, tem muita coisa positiva nesse momento. Esse estreitamento de laço familiar, os pequenininhos não idolatra a professora, né? Agora vai idolatrar mais ainda pai e mãe, né? Porque, olha, 4 meses, são 4 meses sem aula, sem contato com os professores. Então, a gente vê, né, os trabalhos que os nossos professores estão fazendo das nossas escolas, os trabalhos com as monitoras, educadoras infantis junto à gestora das creches estão fazendo, prova cada vez mais como que você supera os problemas e os momentos difíceis, fazendo uma ação que você sabe que vai ter resultado ali para aquela criança, para aquele seu aluno. Então, nós temos trabalhos, Tomazoli, assim, que você fala, Maria Ângela, de deixar a gente assim de queixo caído, porque você vê a devolutiva de alguns alunos, às vezes está no Facebook, a gente recebe o aluno agradecendo a tia, agradecendo a escola, que está morrendo de saudade da escola, depoimento de pais que está aprendendo muita coisa com seus filhos à hora de fazer a atividade e a oportunidade de ter, né, de estar com seu filho neste momento, como você colocou bem. Então, nós temos a professora Norita no Venceslau Braz, a Lília do Venceslau Braz, a Denísia da Isaura, Rafael Magalhães, a Moira do AEE, fazendo excepcional trabalho,
né? A professora Lisandra, do AEE, fazendo excelente trabalho. Você pega as professoras aqui do São Sebastião, você sabe, a Escola Municipal São Sebastião, nós tivemos caso de Covid. A professora Ana Paula, ela é concursada há 25 anos na rede, há 21 anos ela trabalha na Escola Municipal São Sebastião. E ela é uma excelente profissional, uma excelente professora, está dando um show como gestora. E lá na escola dela, ela teve a Covid, mas 2 professoras testaram positivo. Nós fizemos todo aquele procedimento, a intervenção necessária, 15 dias, tudo. Estão lá, continuaram fazendo o trabalho home office, voltaram ao trabalho, dando show. Isso não intimidaram. Claro que medo. Você não tem medo? Eu tenho medo. Todos nós temos medos. Todos nós temos. Mas nós não podemos, nós temos que superar esse medo. Eu não posso deixar de fazer o que tem que ser feito, né, em prol dos nossos alunos, que eu volto a repetir, nós somos servidores públicos municipais. Tomazoli, nós não trabalhamos numa rede privada. Porque a rede privada, se você não quiser fazer o trabalho, você é trocado. Você é mandado embora e coloca outro professor no seu lugar. A rede pública, nós somos concursados. Então, nós temos que entender que quando eu fiz a pedagogia e fui fazer um concurso público, eu sabia como que eu iria trabalhar na rede pública. A realidade da rede pública não é a mesma de rede privada. Eu não estou falando de qualidade. Porque a rede pública tem muita qualidade, está aí. Com toda essa pandemia, com trabalho remoto, com falta de recursos tecnológicos, está aí dando um exemplo para a nossa cidade e região, como que os nossos professores são comprometidos e fazem a diferença da nossa rede, porque é no momento difícil que você vê o trabalho. Esse é um momento delicado, um momento difícil. Entendeu? Só que tem que entender que, eu já falei outras vezes aqui, a rede privada é uma escola. A rede pública são 800 e pouco, 850 funcionários. São 22 escolas e 13 creches. 7.000 alunos. Exatamente. Então, nós temos que agora, vou repetir o que você falou, repetir não que eu não vou conseguir lembrar do jeitinho que você falou, mas reforçando, é momento de união, é um momento de parceria, momento de cooperação e trabalhar o quê? Na mesma linha, olhando para frente. Nós não podemos ter retrocesso. Nós temos que ir juntos e achando, né, as alternativas. Como eu falei, nós vamos fazer uma pesquisa agora que está sendo feita. A Priscila, minha diretora do infantil, está lá montando para fazer no Google Forms para os pais e responsáveis e para os nossos funcionários. Não vai ser só para professor, não, para todos os funcionários, o que ele acha do retorno às aulas. Porque já tem esse parecer, o 11 de 7 de julho do Conselho Nacional, ele é um parecer, ele não foi homologado ainda, que fala da possível volta presencial, mas eu quero lembrar aqui que, retornando às aulas presenciais, além dos pais ter o direito de ficar com os filhos e continuar 100% remoto até o final do ano, eu quero lembrar que é de 30% a 35% dos alunos que vão poder frequentar presencial. Então, você tem que ter higienização das escolas, nós já estamos comprando totem, comprando aquele termômetro, né, para todas as escolas e creches, né, já tem a máscara, tem luva, e tem que ter toda a higienização, aquele distanciamento social, não vai poder, nós vamos ter que retirar os bebedouros. No caso, aquele bebedouro de tomada está fácil, agora aquele bebedouro grande, que é de concreto, nós vamos ter que tirar as torneiras para ficar mais fácil do que destruir. Nós vamos arrancar as torneiras do lugar depois, quando acabar tudo isso, se Deus quiser, né, a secretaria, as escolas colocam no lugar. Então, cada um vai ter que ter a sua garrafinha de água, né? A hora do recreio, não pode ter mais criança, né? Aquele alvoroço de criança. Então, tem muitas orientações que o próprio parecer 011 do Conselho Nacional, ele orienta, né? A gente está muito bem orientado a todas as diretrizes. Agora, claro, a Secretaria Municipal de Educação, ela precisa do aval da Secretaria de Saúde. Nós não podemos trabalhar separado. Todas as decisões têm que envolver educação, saúde e desenvolvimento social, porque nós temos crianças vulneráveis, de vulnerabilidade social. Sim. E, principalmente, a saúde. Nós temos o comitê do Covid, tem a cadeira da educação, a Priscila, diretora do infantil, toda segunda está na reunião, e sempre a comissão, lá esse comitê discute, né? No caso da educação, o retorno às aulas gradativo, tudo, mas nós não podemos esquecer que Itajubá não pode isoladamente tomar a decisão junto com a Secretaria da Saúde e decidir voltar às aulas. Não, nós temos uma Secretaria de Estado de Educação que dá a diretriz, nós temos um governador, né, no estado de Minas Gerais, e nós não podemos trabalhar de forma aleatória, né? Nós temos uma superintendência regional de ensino aqui responsável por 21 municípios, Itajubá e mais 20.
né? Outras vezes eu já falei que o retorno do trabalho remoto nós decidimos em conjunto. Itajubá não tomou decisão de voltar dia 1º de junho sozinho. Teve várias reuniões com todos os municípios pela superintendência regional e a gente procurou trabalhar junto. Uns voltaram segunda quinzena de maio, outros voltaram em junho, conforme Itajubá, para que a gente pudesse começar junto o retorno, aliás, recomeçar através da educação remota e terminar junto, porque são muitos municípios vizinhos, né? Então, a gente, na mesma superintendência, então é muito importante haver esse diálogo, não podemos nos precipitar nas tomadas de decisões, muito pelo contrário. Tudo que vem acontecendo é muito bem elaborado, muito bem discutido, ninguém está parado esperando nada cair do céu, pelo contrário, a gente, desde o começo dessa pandemia, muitas reuniões, muitas decisões tomadas, e até para o retorno das aulas, a gente também tem que tomar muito cuidado na tomada de decisões. E eu quero deixar aqui também claro que, retornando às aulas presenciais, a gente vai continuar com o trabalho remoto, como eu citei, porque vai ter que ter um número de 30% a 35% de aluno na sala, né, e também para ajudar a gente a cumprir as 800 horas. Lembrando que nós não temos mais a obrigatoriedade dos 200 dias letivos, foi flexibilizado, mas temos a obrigatoriedade das 800 horas. E nós já falamos outras vezes, nós temos município que vai ter que emendar 2020 com 2021. O município de Belo Horizonte não está tendo educação remota. Entendi. E outros municípios no estado de Minas Gerais também. E isso eu falo para você, vai causar uma confusão de calendário, né? Uma confusão. Temos um parecer do Conselho Nacional de Educação que já autorizou os níveis superior, né, trabalhar até dia 31 de dezembro e computar a carga horária, né, na presencial e online, quando retornar presencial. Se retornar, porque tem uns que não vão retornar. E nós já conversamos outras vezes. Somente de 6 a 8 universidades federais do Brasil que estão com educação remota. A Unifei é uma delas, um grande exemplo, que a maioria estão sem educação remota. Então, 2021 ainda vai ser um ano problemático, né? Nós estamos, hoje eu falo para você, hoje nós estamos preocupados com os nossos alunos de 5º ano, porque eles vão para o 6º ano que vem, infelizmente a gente não vai poder sanar todas as defasagens de aprendizagem, mas o 4º ano ainda vai ter o ano que vem, o 3º ano ainda vai ter o ano que vem, então nossa preocupação hoje são alunos do 5º ano, mas é aquilo, a gente tem que nos reinventar, e o importante é isso, reinventar com a cooperação de todos, e juntos, e amenizando, que solucionar nós vamos amenizando todos esses problemas de defasagem, lembrando que o nosso foco é o aluno. Maria, uma dúvida, uma pergunta que surgiu aqui. Dentro dessa, né, desses reinventar-se aqui, tem sido explorado a questão das redes sociais junto com a educação? Existe alguma coisa nesse sentido? Tem. As escolas e creches, elas utilizam muito o Facebook, né? Principalmente, você vê muitas atividades lá, inclusive mãe que retorna a atividade do filho, né? Gravando algum áudio, alguma mensagem para o professor, para a escola, né? Outros fazendo atividade mesmo. Então, não é um meio oficial. Uhum. Deixar claro que não é todos os pais que acessam Facebook, tem Facebook, mas é um meio de comunicação, assim, vamos dizer assim, mais assim espontânea, mais assim, né, para os pais acompanharem e os professores divulgarem os seus trabalhos. Mas o Facebook não é o caminho oficial para chegar no aluno, nas atividades do aluno. Pelo contrário, lá ele mostra o resultado do trabalho. Então, lá a gente vê essas professoras que eu citei aqui, essas escolas, que eu não vou lembrar de todas, né? Estão tudo lá, o trabalho que são desenvolvidos lá, que são divulgados para os pais verem, trabalho riquíssimos, né? Mas para ser divulgado, para que a comunidade possa ver que a rede pública municipal tem qualidade, sim, que os nossos professores são de qualidade, são profissionais excepcionais, um exemplo, né, para a nossa cidade, que, como eu volto a repetir, em momento de pandemia, eles estão aí se superando, né, e nós temos que nos preocupar com o emocional, porque eles estão, né, precisa se preocupar com isso, e estão aí dando show. Então, as redes sociais específicas, o Facebook, né, é um caminho que praticamente todas as nossas escolas, creches têm Facebook, os professores têm Facebook pessoal, então é mais para divulgação dos trabalhos que estão sendo feitos, né? Agora, o WhatsApp,
né, acabou sendo uma ferramenta de contato da direção da escola com os pais, dos pais com os professores, lembrando que aquele professor que não quis, né, ter o WhatsApp com os pais, ele não é obrigado a passar o telefone pessoal. Por isso que nós pedimos para disponibilizar o celular da escola, que toda escola tem um celular que é administrado pela gestão da escola. Mas o importante é isso, divulgar o trabalho e não ter dúvida. Porque se um pai de um aluno não tem Facebook, não tem WhatsApp, como que você vai tirar a dúvida do pai? A gestão da escola com o professor junto ao pai vão ter que achar um caminho. Por e-mail, por telefone, ou vou agendar um horário, porque isso pode. Sim. Você sabe, é permitido. Vou agendar um horário para tirar a dúvida. Aí vai do envolvimento, responsabilidade e comprometimento de todos. São canais de comunicação já consolidados no nosso dia a dia que tem que ser usado para o benefício de todos, né? Sim. A pessoa que resiste a isso está resistindo a uma ferramenta de solução, né? Aquilo que está sendo usado para criar tanta coisa boa, né? Também deve ser usado para a educação. Com certeza. Maria Ângela, nesse período, né, a gente está fechando aqui, nosso horário já esgotou. Rápido, né? Ó, fluiu aqui. Fluiu mesmo, rapidinho. Nesse período, duas coisas que ficaram faltando. As escolas, como estão fechadas, estão em manutenção. E a questão da dengue também, que é outra. A gente está só em Covid, mas a dengue está aí. As escolas têm feito algum projeto contra a dengue? Obrigada pela pergunta, Tomazoli, porque eu estou com uma colinha aqui. A Escola Municipal Rafael Magalhães, que desde janeiro de 2020 ela é municipal, né? Ela foi municipalizada. Lá aconteceu um projeto, lá, Sábado Sem Mosquito. As famílias tiraram em suas casas todos os focos de dengue. Olha que interessante. Foi um projeto que a Escola Municipal Rafael Magalhães desenvolveu lá, né? Sábado Sem Mosquito, envolveu toda a comunidade para, nesse dia específico, tirar todos os focos de dengue. Por quê, Tomazoli? Covid é preocupante? Lógico que é. Como a gripe H1N1 é preocupante? Lógico que é. Também a dengue. Nós não podemos deixar fazer o nosso papel, enquanto cidadão, de não deixar a água acumulada nas nossas casas, né? E observar os nossos vizinhos e cobrar, porque, infelizmente, a dengue também mata. E isso, as escolas estão, através de projetos de dengue, mesmo através de atividade remota à distância, desenvolvendo. Estou citando aqui um exemplo da Escola Municipal Professor Rafael Magalhães, né, que municipalizou esse ano, já está dando um show lá com a equipe lá de todos os projetos, e aí envolvendo a comunidade mesmo à distância. Está vendo? Mesmo à distância, você acha alternativa e você consegue atingir o objetivo. Mas eu tenho certeza, eu citei o Rafael, mas eu tenho certeza que todas as outras escolas estão desenvolvendo trabalhos riquíssimos, né? Nós temos o CEAP, que é o Centro Especializado de Apoio Pedagógico de Itajubá, que nós temos pedagogas, psicopedagogas, psicóloga e neuropsicopedagoga. Elas estão atendendo presencialmente alunos de dificuldade de aprendizagem no contraturno. Elas quiseram, se prontificaram. Então, até isso, a gente está tendo esse suporte. Sou muito grata a todos do CEAP. Ok? Quantas manutenções estão acontecendo? Você sabe que a gente ainda está sem empresa de manutenção por problemas burocráticos da Lei 8666 de 93, que é a lei de licitação, né? Mas nós estamos com alguns serviços com mão de obras, pouca mão de obra, mas a gente está conseguindo ir sanando os problemas. Então, nós estamos assim, né? Rafael Magalhães está ficando lindo, estamos terminando a manutenção, Sebastião Gomes já está terminando, Nossa Senhora de Lourdes está terminando, né? Vamos para Maria Emília, na Santa Rosa, que paralisamos por falta de mão de obra, mas até o final do ano a gente entrega o CEMEI Maria Emília Mauad da Santa Rosa para a comunidade, 100% reformado, para começar a voltar às atividades do ano que vem, porque já está há 2 anos sem atividade, porque nós alugamos uma casa, que teve a reforma do ginásio, então foi preciso. Então, até o final do ano, a comunidade da Santa Rosa pode ficar despreocupada. Até o final do ano, nós estamos entregando para a comunidade o CEMEI Maria Emília funcionando perfeitamente. Paralisamos as manutenções, porque nós estamos socorrendo estruturas que vão voltar presencialmente em qualquer momento. E até o final do ano, nós estamos entregando para a comunidade. O Moquém, né, que nós ampliamos, estamos também terminando todas as manutenções. A escola, a creche, escola do CAIC, a quadra do CAIC não vai ser possível mexer agora, infelizmente, mas até o final do ano
Se Deus quiser, a gente tendo a manutenção, a empresa de manutenção, a gente vai resolver o problema da quadra. Estou deixando um pouquinho a quadra, porque é mais a infraestrutura da escola que, nesse momento, nos interessa. Mas nós temos o cronograma, se Deus quiser, até 31 de dezembro, a gente vai conseguir sanar todos os problemas. O importante é que a gente está resolvendo todos os problemas de infraestrutura nesse momento e até o final do ano a gente encerra, se Deus quiser. Excelente, Maria Ângela. Sempre um prazer enorme te entrevistar aqui. E eu queria terminar aqui esse programa, tivemos a lembrança aqui, acho que foi a Cora Franciele, se eu não me engano, que hoje é o Dia Nacional do Profissional da Educação. Hoje, olha. Então, eu não sabia, não, foi informado aqui, eu estou pegando carona pela informação. É muita data. Então, usando esse dia, quero parabenizar a Maria Ângela, todos os profissionais da educação, né, que é uma arte, a arte da educação, e agradecer a todos, né, pelo empenho, por toda a equipe, de enfrentar esse momento com criatividade, se alargando, né? Crescendo, saindo da zona de conforto, né? Para vencer esse momento. Então, quero deixar aqui meu reconhecimento e parabéns a todos e paciência que daqui a pouco tudo vai voltar ao normal. Se Deus quiser. Para você despedir do nosso ouvinte. Parabéns a todos os profissionais da educação, isso independente se é público, né, ou privado, da etapa, né, o nível de ensino de etapa, mas quero principalmente aos nossos das 22 escolas e 17 creches. Muito obrigado pelo trabalho, pelo comprometimento, pelo respeito, pelo carinho. Tenho muita admiração e carinho por todos vocês. Parabéns pelo dia de vocês na data de hoje, o nosso Dia Profissional da Educação, né? E quero dizer mais, os professores do século XXI, eles não precisam mais ter só competências. A competência está em segundo projeto, segundo plano, que é o conteúdo. Você tem que saber trabalhar com o desenvolvimento humano. E os nossos professores, os nossos educadores, os nossos gestores, os nossos funcionários, de uma forma geral, todos os profissionais que atuam na educação, quadro administrativo, magistério, fazem isso com muita maestria mesmo. Então, parabéns a todos vocês, obrigado a cada um de vocês pelo empenho e dedicação e os nossos alunos que saem ganhando, a nossa comunidade itajubense que sai ganhando. Muito obrigada, Tomazoli, obrigada, Luciano, obrigada a todos da Futura FM, tá a Litinha que está aqui, obrigada a todos os ouvintes da Futura FM, um grande abraço a todos, estamos chegando aí próximo de sexta-feira, que eu amo sexta-feira, bom final de semana a todos vocês, muito obrigada, estou à disposição sempre, viu? Obrigada pelo convite, Tomazoli, obrigada aos que nos acompanharam também, parabéns, CEMED, equipe da CEMED, muito comprometida e competente, um abraço a todos eles também. Parabéns, Maria Ângela, toda a equipe, quero terminar aqui com a mensagem do nosso amigo, vereador Carlos Molina, que diz aqui para toda a equipe, como membro do Conselho Municipal de Educação e por acompanhar de perto o trabalho da Secretaria Municipal de Educação, gostaria de parabenizar o trabalho da Maria Ângela e de toda a equipe, em especial os professores na linha de frente. Obrigado, Molina. Obrigado, parceirão nosso. Você, nosso ouvinte do programa Prefeitura Informa, muito obrigado pela audiência, é sempre um prazer enorme estar aqui com todos vocês. Maria Ângela, parabéns, Thalita, nossa secretária de comunicação, Luciano, nosso radialista aqui, que tem dado nosso suporte no programa, e você, nosso ouvinte, que Deus abençoe a todos nós, grande abraço. Luciano, com você. Muito bem, você acabou de ouvir o programa Prefeitura Informa, com a apresentação do secretário bispo Francisco Tomazoli e também com a convidada secretária de Educação, Maria Ângela. O programa Prefeitura Informa volta na próxima quinta-feira, às 10 da noite, com reapresentação hoje, logo mais, às 10 horas. Bom dia e obrigado pela sua audiência no rádio e também pelo Facebook. Prefeitura Informa. As principais notícias da administração.